Olá! Sejam todos muito bem-vindos a mais um Terapeutas Desejados, um quadro onde te aproxima da especialização da fibromialgia sem dores e sem remédios. Então, se você aí é profissional da saúde, terapeutas ou aspirantes a essas profissões, gruda o olho aqui, se inscreva no canal para você receber conteúdos todos os dias de alto valor para você. Hoje você vai ver o que você precisa para atender pessoas com fibromialgia. Fica de olho aqui para que você possa anotar, já separa um caderno, uma caneta para você anotar tudo que eu vou te falar, que é muito importante, combinado? Caso você ainda não me conheça, eu sou a Jordana Ribeiro, sou mestre em Psicologia Clínica e da Saúde, sou terapeuta integrativa e estou aqui para trazer conteúdos de alto valor para aqueles terapeutas que desejam ser referência, proporcionando aí um tratamento da fibromialgia sem dores e sem remédios para os seus pacientes. Fibromialgia é uma doença que está sendo cada vez mais diagnosticada, cada vez mais pessoas estão tendo e recebendo diagnóstico de fibromialgia. E se você não está preparado para isso, é um alerta muito grande, porque se você não atende uma pessoa com fibromialgia hoje, pode ter certeza que você vai atender e esse ano ainda, hein? Então, gruda o olho, anota tudo que eu vou te falar, porque aqui você vai ver o que você precisa para atender pessoas com fibromialgia. Por que é necessário, né? Além de toda essa questão da fibromialgia, as pessoas estão cada vez mais recebendo diagnóstico com fibromialgia. Para você ter uma ideia, só que no Brasil, mais de 5 milhões de pessoas têm o diagnóstico. Eu conheço zilhões de pessoas que não têm o diagnóstico ainda, têm todos os sintomas, mas ainda não fechou o diagnóstico. Então, fala assim que fibromialgia é um mal do século, que vai se assemelhar muito com ansiedade, como depressão, porque é um perfil característico e uma rotina característica que as pessoas hoje estão convivendo. E se não olha para a raiz, se não desbloqueia ali a raiz que desencadeou a fibromialgia, a pessoa tende a ter uma vida cada vez mais limitada, cada vez mais incapacitante. Então, por isso que é extremamente importante você ser um profissional que realmente entrega valor para essas pessoas, realmente consegue desbloquear a dor desse paciente, consegue fazer com que ele viva sem dores e, consequentemente, os médicos retiram a medicação. Um erro muito comum que acontece com esses profissionais quando eles vão se especializar, buscar mais informações, porque tem muitos profissionais de fato capacitados ali, só que eles precisam se especializar. Tem muito bons profissionais, só que a diferença é a questão da especialidade mesmo. E o que acontece de um erro muito comum, que pode ser até que você esteja cometendo, né? Que é buscar ali, procurar apenas em artigos sobre fibromialgia, do que formas de tratamentos, enfim, ficar ali no raso. Por que eu falo que é raso? Porque eu passei por isso. Lá no início, que eu comecei a entrar na temática de fibromialgia, eu fui buscar onde eu achava que eu ia ter para buscar, né? Então eu fui em biblioteca, né, virtuais, em bancos de pesquisa. Eu fui pesquisando o que tinha de fibromialgia na Sociedade Brasileira de Reumatologia. Então eu fui buscando onde eu tinha de fonte para isso. E aí eu fui me deparando com algumas questões, porque tratamento de fato, de forma assertiva, a gente não fica só nos livros, né? Fui para campo de batalha, como se diz. E aí eu fui percebendo que tinha algumas nuances ali diferentes com pacientes com fibromialgia, né? Eu já tinha uma bagagem com outros perfis de pacientes que inclusive tinham outras doenças crônicas, né? Como obesidade, tinha dor crônica também, mas não fibromialgia. E eu percebia que paciente com fibromialgia tinha especificidades ali que não tinha nos livros, que não estava escrito. E aí eu fui buscar, inclusive, em artigos espanhóis, artigos americanos, destrinchei, né? Eu falo que eu capinei o lote da fibromialgia. E os erros dos profissionais, e que eu nem julgo por isso, né? Porque acontece mesmo, é ficar no raso, digamos assim. Por que é raso? Porque eu falo que é raso, não que esteja errado.
é importante você pesquisar artigos, tá? Foi assim que eu fui me desenvolvendo. Porém, não é só isso. Não é você ficar só nos artigos científicos. Não é você ficar só no que é a fibromialgia. É você ir a fundo, porque envolve, além dos fundamentos da fibromialgia, envolve todo um raciocínio clínico, que é a parte terapêutica, que você terapeuta, profissional da saúde, mesmo que você seja fisioterapeuta, mesmo que você seja nutricionista, educador físico, precisa ter para que você seja referência. Você que não é da área da psicologia ou da terapia, você pode desenvolver essa área de atuação proporcionando a vida sem dores da fibromialgia e sem remédios para o seu paciente, para o seu cliente com fibromialgia. É só você ter os passos certos. Então, uma das questões é justamente essa, é não ter a parte do raciocínio clínico que envolve essa parte do fundamento, não ter o processo da catarse, que envolve todo o processo do próprio terapeuta se perceber, e não ter manejo clínico. Então, quando eu falo raso, não é porque está errado. A parte do fundamento ele é muito importante, só que fica raso nesse sentido, entende? Fica solto, na verdade. Fica solto. Então, por isso que eu desenvolvi o método FDR. A formação FDR, com toda a metodologia, o método fibromialgia sem dores e sem remédios, é justamente para terapeutas e profissionais da saúde não ficar batendo cabeça, igual eu fiquei batendo cabeça. Você acha que lá no começo eu desbloqueava a dor do paciente com fibromialgia na primeira sessão? Claro que não! Para você ter ideia, quando eu fui desenvolver, eu pensava e focava na qualidade de vida, porque eu lia nos artigos que a fibromialgia não tinha cura. E aí eu ficava, tá, não tem cura, mas tem qualidade de vida, né? Então deixa eu trabalhar aqui para aumentar a qualidade de vida. E aí é na minha atuação e eu fui percebendo nas minhas intervenções o quanto que eu gerava resultado para as minhas alunas, que foi aí que surgiu o Fibromulheres, e elas estavam ali não só tendo qualidade de vida, como elas estavam vivendo sem dores e sem remédios. Então foi mesmo na atuação que eu pude aprender cada vez mais, pesquisando, claro, lendo cada vez mais e indo a fundo no campo de batalha. Por isso que eu achei muito importante trazer para os profissionais e terapeutas toda essa construção. Porque se você ficar só nos fundamentos, você não vai entregar o resultado que você pode entregar o resultado para o seu paciente. Você não vai ser referência como você gostaria que fosse. Então, todo o passo a passo, tudo que você precisa saber para atender de forma assertiva o seu paciente com fibromialgia, gerando resultados na vida sem dores e sem remédios, não é só sobre os fundamentos, é toda essa contextualidade que eu estou te contando agora. Então, são 4 pilares necessários para você atuar de forma assertiva. O primeiro pilar é a gnose, é justamente os fundamentos, que é você saber o que é dor crônica, quais são as formas de tratar a dor crônica, bandeira amarela, como que funciona essa questões de bandeiras, né, e especificamente a bandeira amarela, processos, né, tipo de dor crônica que envolve a fibromialgia, que é uma doença real, você entender aspectos biopsicossociais da fibromialgia, você saber de fato o que é a fibromialgia, quais são os sintomas, o que pode ocasionar dentro dessa síndrome, que fica sendo uma síndrome uma incógnita, nossa, tudo é fibromialgia? Será que tudo é fibromialgia? Será que a dor de ouvido que a pessoa sente é da fibromialgia ou não? Será que esse intestino alterado é da fibromialgia ou não? E é necessário o pilar da gnose para você entender, de fato, o que é e o que não é da fibromialgia. Como ainda, infelizmente, a fibromialgia fica meio que na incógnita, apesar de já ter, que muito, graças a Deus, já tem aumentado o número de estudos sobre fibromialgia, apesar de ainda ser menor, né, vista outras doenças, a gente tem ali o que mostra o que é da fibromialgia. Mas tem alguns gaps que fica ali meio obscuro. Ah, será que é? Será que não é? Tem ainda os diagnósticos diferenciais. E aí o paciente tende a pôr tudo na fibromialgia, não ter clareza sobre o seu diagnóstico,
não ter clareza sobre o que acontece com ele, e aí ele não tem melhora. Então é de fato importante os fundamentos, e é o que eu ensino no pilar da gnose e no método FDR. E você precisa saber desses fundamentos. Só que o erro de muitos profissionais é que fica só com isso. E vai atender. Vou atender do jeito que eu consigo aqui, do jeito que eu sei da minha abordagem. E olha, uma coisa que eu vou falar de abordagem. Tratamento da fibromialgia sem dores e sem remédios é diferente. Ele não impacta a sua abordagem. Eu sou da comportamental, então eu olho para o ser humano diferente. Ele não impacta a sua abordagem. A sua visão, você vai continuar tendo a sua essência ali no seu tratamento. Só que agora com ferramentas assertivas, intervindo de forma assertiva para você gerar resultado para o seu paciente. E aí o terapeuta ele tende a ficar só nessa parte, né, do fundamento. E eu nem falo desse pilar, porque esse pilar da gnose ele é extremamente completo dentro do método do FDR. E se você for pesquisar, você vai ver as coisas muito soltas. Você vai ter que ficar ali, demorando a costurar. Então, o pilar da gnose eu trago muito isso. Então, para você é muito importante que você saiba o que é dor crônica, contextualização da dor crônica, os tipos, bandeira amarela, como que é tratado essa parte da escala de dor, sensibilidade, qual a diferença de sensibilidade e limiar de dor, como que o paciente se percebe, quais são os referenciais que faz com que ele construa a percepção de dor dele mesmo, o que é fibromialgia, quais são os sintomas, o que envolve a cinesiofobia, como lidar com a catastrofização do paciente, quais são os aspectos biopsicossociais, quando agir de forma que intervém ali na família também. Tem momento para isso? É com toda a família? Não é? Quais são os momentos em que vai ser necessário encaminhar o paciente para um psiquiatra, por exemplo? Qual é o contexto da farmacologia na fibromialgia? Porque apesar dos terapeutas diamantes, que são os terapeutas que eu trato eles assim carinhosamente, eu chamo eles de terapeutas diamantes, os terapeutas que aplicam o método FDR, eles proporcionam a vida sem dores e, consequentemente, os médicos retiram a medicação, eles precisam ter consciência de como que acontece, do que acontece no processo de farmacologia do paciente com fibromialgia. Então você precisa saber isso e mais um pouco, né? Então, eu estou falando aqui das partes fundamentais que tem, por exemplo, dentro do pilar da gnose do método FDR. É necessário que você saiba. O paciente vai chegar lá com sintomas, você não vai saber se é da fibromialgia ou não é, você escutou falar que era, ou senão você fica ali só nos básicos, né? É alteração do sono, é dor difusa por mais de 3 meses, alteração intestinal, é fadiga, é fibrofog, aí o paciente chega com roxo na perna. É da fibromialgia ou não é? Aí o paciente chega com um zumbido no ouvido. É da fibromialgia ou não é? Chega com olhos secos. É da fibromialgia ou não é? E aí você precisa estar preparado. Você precisa estar preparado para saber, para atuar no processo de psicoeducação com o paciente. Educação em dor, psicoeducação, para você poder tranquilizar, trazer mais clareza para esse paciente. Pilar gnose, eu trato isso, eu trabalho muito isso com os meus terapeutas diamantes. Então, é um dos passos que você precisa ter para você atuar e tratar pacientes com fibromialgia e você gerar resultado, porque se eu tô aqui é para que gere resultado. Não é você atuar de qualquer jeito. Então, eu sei que você está aqui também comigo porque você quer resultado. Então é extremamente importante você ter isso em mente, tá bom? O segundo passo para que você possa ter de extremo valor, assim, que você possa já ir gerando resultado, inclusive, para você ter ideia, quando eu dou esse pilar da gnose e o início ali do raciocínio clínico, os meus terapeutas diamantes já conseguem desbloquear a dor do paciente na primeira sessão. Eu tenho alunas como a Rose, que é uma terapeuta diamante na formação FDR, ela, na primeira sessão com a paciente com fibromialgia, a paciente estava com nível 10 de dor e a paciente, na primeira sessão com ela, foi para o nível 3 de dor. Foi 70% de resultados na primeira sessão. Já com o iniciozinho, o pilar completo da gnose e o iniciozinho do raciocínio clínico. Para você ver a importância, né, de seguir um processo. E o raciocínio clínico, ele traz
ainda mais bagagem, mais repertório para que você possa atuar de forma assertiva. Por quê? O que é o raciocínio clínico? Você precisa entender a raiz da fibromialgia, entender que a fibromialgia ela não está só no corpo, que essa pessoa ela adoeceu o corpo porque o emocional ele já está adoecido. Quando a gente fala de psicossomática, né, o psicossoma é a influência que o corpo tem na mente e a mente tem no corpo. Eles andam juntos, não fragmenta, não separa. E um erro muito comum de profissionais falar assim, tem profissionais que ficam só na parte psicológica, esquece do corpo. Não tem como. Quando a gente fala que é psicológico, a gente está falando também que é do corpo, porque o psico, né, o psicossoma, o psico traz essa parte psicológica para o corpo. E você precisa, enquanto profissional da saúde, terapeuta, entender qual que é a raiz da fibromialgia da vida dessa pessoa. Qual é a dinâmica de vida que desencadeou a fibromialgia? Quais são ou quais foram as relações ali? Tem 3 tipos de relações que a pessoa, a criança, vai desenvolvendo. Quais foram os tipos de relações ali que impactou e desenvolveu, desencadeou um processo de adoecimento? Quais são os referenciais que essa pessoa tem de contexto familiar, de contexto histórico? Quais são os pontos de dores que essa pessoa tem? Porque você vai ver, quanto mais pacientes com fibromialgia você vai atendendo, você vai percebendo que o diagnóstico é o mesmo, porém, existe particularidades em cada paciente. Tem pacientes que têm mais dores na parte inferior, tem pacientes que têm mais dor na parte superior, tem pacientes que têm mais para o lado direito, mais para o lado esquerdo. E aí, como que você vai olhar para tudo isso? Você vai achar que é normal? Você vai olhar só para a fibromialgia? Ou você vai olhar para cada ponto de dor, fazer uma leitura assertiva, trazendo resultado para esse paciente? O paciente chega, fala ponto de dor para você, você já sabe a história dele. Ou o contrário também é verdadeiro. O paciente me conta a história de vida dele, eu já sei qual ponto de dor que ele tem. Por quê? Porque está atrelado, está associado e você precisa entender o significado de cada ponto de dor, de cada sintoma desse paciente, para você atuar de forma assertiva no contexto de vida dele e você de fato entregar resultado. O raciocínio clínico proporciona exatamente isso. Você entender toda a parte da psiconeuroimunologia, da influência que tem sistema neurológico, sistema nervoso, sistema psicológico, sistema inclusive sistema endócrino, toda essa parte do sistema imunológico que envolve também o processo de adoecimento. A influência que isso tem nos hormônios, como que atua a psiconeuroimunologia, atua dentro da fibromialgia, com paciente com fibromialgia. Você sabe como que influencia? Você sabe como atuar, entender os momentos que o seu paciente está estressado, o que está acontecendo no corpo dele que tem fibromialgia, o que você precisa fazer para que ele reduza essa carga, construa repertório para que o que acontece externamente não afete as dores dele. No raciocínio clínico, eu ensino essa parte. E é importante que você saiba. Então, eu estou falando aqui o que você precisa saber. Anota aí para você realmente entender o que você precisa saber para você ir a fundo. Quais são as programações mentais que esse paciente tem? Quais são as crenças que esse paciente tem? Como que esse paciente olha e lida com a espiritualidade? Tudo isso é necessário que você haja de forma cuidadosa, detalhada. Quando eu falo espiritualidade aqui, eu não estou falando de religião. Então, você tem formas de atuar sem prejudicar, sem afetar a religião, a crença do seu paciente, fazendo com que ele expanda o nível de consciência. E o raciocínio clínico ele traz isso. Você expande a sua consciência em relação a todo o processo do seu paciente e passa isso para ele, para que ele expanda também. E além desse processo, né, do raciocínio clínico que você precisa saber, você precisa saber atuar com você. Você diz, nossa, como assim atuar comigo? Quem que está sendo o canal de transformação? Quem que está sendo essa ponte? Vamos colocar um cano ali, né? O canal de transformação, vamos pensar num cano. Como que esse cano está? Ele está passando essa água como? Esse cano ele está todo furado, ele está sujo, poluído, cheio de crenças, cheio de descuido,
falta de autocuidado. E aí, como que essa água passa? Essa água passa suja, dissipada. Às vezes não é a mesma quantidade porque o cano tá furado. E aí passa ali de qualquer jeito. Extremamente importante que esse cano esteja realmente inteiro, íntegro ali, na sua totalidade, para que passe a água da forma que precisa passar. Seja esse canal, de fato. E para isso existe o pilar da catarse, porque qualquer outra formação, ou se as pessoas, os terapeutas, os profissionais buscarem fora, não vai encontrar as coisas picadas, vai aprender ali no campo de batalha, perdendo paciente, perdendo possibilidade de entregar resultados, vendo paciente, ó, indo embora, ou pior, nem conseguindo nem captar, não sei nem o que é pior, né? Se você não consegue captar, ou você suja o seu nome porque o paciente não volta, você suja seu nome ali na intervenção, o paciente não volta. E aí, terapeutas não conseguem captar paciente, não conseguem reter, dar constância para a terapia, não consegue fazer com que o paciente tenha resultados, e aí às vezes o paciente está ali fiel, acreditando, está ali 2 anos, 5 anos e está com dor ainda. E você não está percebendo que a catarse é o processo com você mesmo, também precisa ser trabalhado. São as crenças, são as limitações, são as questões pessoais mesmo, de crenças limitantes em relação a você mesmo, insegurança, sentimento de incapacidade ou falta de segurança para cobrar o seu valor, medo de paciente ir embora, aí que ele vai mesmo. E tudo isso precisa ser trabalhado. Eu dou muito valor nesse pilar também, que é um pilar, não tem nenhuma formação em fibromialgia, né? Para começar, além da formação FDR. A formação FDR é a primeira e única formação até hoje aqui, nesse exato dia que eu estou falando com você, que especializa terapeutas, profissionais da saúde para o tratamento da fibromialgia. E se você for olhar outras formações, não tem formações que prepara esse profissional para atender. Dá o conteúdo ali, pronto, acabou. Só que para mim, para que o profissional seja realmente assertivo e ele tenha referência, porque qual que é a minha missão? A minha missão é transformar cada vez mais pessoas com fibromialgia. É a gente mudar o cenário da fibromialgia no Brasil e no mundo. E como que eu vou fazer isso? Capacitando os terapeutas, os profissionais da saúde. Então é um compromisso que eu tenho com você, terapeuta e profissional da saúde. Um compromisso que eu tenho com você de te lapidar, de deixar você ali sendo referência na fibromialgia. Você, seu nome ali, ó, se destacar na sua cidade, na sua região. Se eu pensar em fibromialgia, pensar em você. Esse é meu compromisso. E eu, na formação FDR, eu não dou conteúdo e solto. Eu dou conteúdo e preparo o terapeuta para ele sair já sabendo o que ele vai fazer no setting terapêutico, na sala de atendimento dele. E para isso eu comprometo com o pilar da catarse. Para eu saber que ele tá ali, ó, olhando para ele, destrinchar, ele poder limpar ali, ó, o que tá prendendo ele, para ele ter mais segurança para intervir, para ele ter cada vez mais repertório com ele mesmo, para saber o que fazer no tratamento da fibromialgia sem dores e sem remédios. Extremamente importante. Extremamente importante. Então anota aí. Você precisa se preparar pessoalmente também, não é só profissionalmente. E no método FDR tem um combo, né? Tem o pessoal e o profissional para que o profissional ele se destaca. Porque quando tem os dois juntos, você vai longe. Então anota. É extremamente importante. E o que você está fazendo para se preparar dessa forma? Comece a pensar quais são as crenças que você tem sobre fibromialgia. Você tem dó do paciente, você não trata com dó, como que é isso? Comece a questionar quais são as crenças que você tem sobre você mesmo, crença que você tem em relação à sua atuação, à sua profissão. O que você escutou da sua família sobre a sua profissão? Ah, todo mundo dá errado nessa profissão, ninguém é bem sucedido nessa profissão. E aí você foi acumulando isso. Sendo que você está aqui de cara com uma mega oportunidade de aprofundar, mergulhar na fibromialgia, onde você tem um mar de oportunidade de pacientes aqui pedindo para você. E você está ali com essas crenças aí limitantes. Ah, eu não sou capaz. Ah, não posso cobrar o valor. Ah, terapia, serviço da saúde tem que ser doação, tem que ser serviço voluntário. Olha as crenças que você vão construindo.
Isso tudo afeta na hora de você fazer a intervenção. Você tem valor e você precisa trabalhar essas questões para você atuar no tratamento da fibromialgia sem dores e sem remédios. O quarto passo é você ter um manejo clínico. Você já passou por fundamentos, raciocínio clínico, começou a entender todo o significado ali da fibromialgia, já se transformou também, se preparou de forma segura. Agora você tem manejo clínico, saber de que forma, quais tipos de intervenções, como usar a sua criatividade ali, que aparece uma questão do setting terapêutico na sala de atendimento e você já sabe uma ferramenta ali diferente, você já junta uma ferramenta com a outra para aplicar ali com o seu paciente. Tudo isso faz diferença. O manejo clínico, a forma com que, quais são os momentos que você vai fazer o silêncio terapêutico e que você vai estrategicamente deixar esse silêncio. Como que você vai lidar com esse silêncio na sessão? E você vai se preparar na catarse. Que tipo de contrato terapêutico que precisa ser feito? O que você precisa falar na primeira sessão para que ele dê continuidade no processo terapêutico? Como lidar com esse como acessar o campo energético do paciente com fibromialgia para que você capte demandas, sintomas, que às vezes nem precisa do paciente falar, porque você já está percebendo ali na energia dele. Como fazer para que você capte e leia o corpo desse paciente? Trabalhar com a dialógica, usar a criatividade, preparar o seu ambiente, a sua sala de atendimento. Como que você vai deixar a poltrona? Qual é a direção da poltrona no setting terapêutico, na sua sala de atendimento? Ou até mesmo do seu colchonete que você precisa colocar ali. Às vezes você é um professor de yoga ou um fisioterapeuta, tem uma maca. Como que você vai colocar as suas ferramentas de trabalho dentro da sala, de uma forma em que você passe a mensagem para o seu paciente e contribua com a intervenção? Porque até a forma da sua poltrona estar direcionada ou não para a porta tem uma mensagem. Gera uma reação no seu paciente com fibromialgia. Para você ter ideia, tudo isso é feito no manejo clínico e você precisa saber para você atuar no tratamento da fibromialgia sem dores e sem remédios. São várias nuances, vários detalhes que você precisa saber identificar e melhor, né? E intervir. Tudo isso você precisa saber para que você possa atuar de forma assertiva, né? Tô falando aqui para você que quer atuar de forma assertiva e entregar resultado para o seu paciente. Então você precisa saber esses 4 passos, esses 4 pilares, destrinchando cada um deles que eu falei aqui hoje para você. Anote e busque cada vez mais. Porque é quando você olha para esses 4 pilares, sabe lidar, sabe intervir, você entrega resultado para o seu paciente. Você consegue desbloquear a dor do seu paciente com fibromialgia já na primeira sessão. Você proporciona um tratamento da fibromialgia sem dores e sem remédios. Então, anote tudo que eu te falei aqui hoje. Reassista esse vídeo. Caso você deseja dar um passo além, se especializar de forma detalhada com todos os passos que eu te trouxe aqui e mais além, né? Que no tempo que a gente tem não dá para me falar de detalhes. Se você quer dar esse passo além, entre para a fila de espera do método FDR para você fazer a formação e se especializar no tratamento da fibromialgia sem dores e sem remédios. O link para a fila de espera está aqui abaixo ou no link do meu perfil para você ter a oportunidade de entrar para a fila de espera e dar esse passo além. Se você gostou desse vídeo, curta e assim eu entendo que você quer mais conteúdos, que você gosta de receber conteúdos sobre fibromialgia, sobre o tratamento da fibromialgia sem dores e sem remédios, e assim você me motiva a disseminar cada vez mais conteúdos gratuitos por aqui. Então curta esse vídeo, compartilha com seu colega, com seu amigo terapeuta, profissional da saúde, para que disseminamos essa missão de transformar a área da fibromialgia. Vamos juntos ser canal de cura e transformação para pessoas com fibromialgia. Chega de ver essas pessoas sofrendo, limitadas com tantas dores. Você pode ser esse canal de transformação. Se você sente isso no seu coração, se prepare para isso e leve esses resultados para os seus pacientes, para os seus clientes. Combinado? Eu vou ficando por aqui e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau!